Olá, misteriosos! Bem-vindos ao canal Sobrenatural. Eu sou May Horta. Não esquece de deixar um like aqui para mim já no início desse vídeo, tá bom? E se você ainda não é inscrito, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Ativa aí e vambora, que hoje tem relato de seguidor. Esse relato que enviou foi o Bruno Isidoro. Bruno, beijo grande para você, meu querido. Obrigada pelo relato, tá bom? Na época em que isso aconteceu, eu tinha meus 10 anos. Meu outro irmão, 9, e minha irmã, que é a protagonista desse tenebroso relato, tinha 12. Eu estava passando da fase criança para a pré-adolescência. E como todo mundo sabe, meio nessa idade, é justamente a fase em que a criança começa a mudar de personalidade. E também passa por um momento de aborrecimento por conta dos hormônios que começam a dar os seus primeiros sinais. Essa minha irmã, que é a protagonista, até um tempo ela ajudava nas tarefas domésticas e sempre tratava todo mundo de casa bem. Só que de uma hora para outra, ela começou a se comportar de maneira rebelde. Sempre que minha mãe ou meu pai perguntava algo, ela respondia com ignorância. Olaiá, oi idade. Oi idade. Certo dia, minha mãe conversando com ela comentou de uma coisa que os mais velhos sempre diziam. Se você ainda é criança, tem que aprender a respeitar os mais velhos, principalmente em se tratando dos pais. Uma criança que não consegue responder com a educação pode se preparar para começar a ver coisas não desejadas. A má criação atrai energias negativas. Eu me lembro da minha avó falar isso, que quando a gente ficava respondendo com má criação, a gente via as coisas. Minha irmã sempre levava na brincadeira, até que uma certa noite nós estávamos todos dormindo no quarto que nós três dividíamos. Ela acordou no meio da noite assustada e disse que tinha uma pessoa em pé, em frente à cama onde eu e meu irmão dormíamos. E ela dormia numa outra cama ao lado. Só que não era qualquer pessoa, May, era uma silhueta, supostamente de uma criança de 8 a 9 anos de idade que ela não conseguiu identificar quem era. Essa criatura, espírito ou sei lá o que maligno estava jogando os travesseiros da nossa cama na cama dela e fez com que ela acordasse. Então, no meio de tudo aquilo, ela disse: dá pra vocês pararem? A essa hora da noite vocês com essas brincadeiras? Quando ela disse isso, aquilo que estava fazendo essas traquinagens parou por uns instantes e ela voltou a dormir. Nossa! Gente, já pensou se acorda durante a noite com um travesseiro sendo jogado em você? Aí você acha que alguém, né, que é o seu irmão que está dormindo na cama ao lado, e não é. Padre de Deus. No dia seguinte, logo pela manhã, quando todos acordaram, ela veio nos perguntar: Fulano, foi você que jogou o travesseiro em mim? Eu respondi que não. Ela perguntou se tinha sido meu outro irmão e ele também negou que tivesse feito aquilo. Ela não acreditou e resolveu conversar com a nossa mãe para que ela desse um jeito naquela situação. Foi aí que as duas levaram um susto e se surpreenderam com o que tinha acontecido. Nós éramos tão medrosos que nem para fazer xixi a gente saía da cama. Ô fase! Ô fase! Me lembro bem como era essa fase, viu? Passei por isso com meus irmãos. De nós três, o único que acordava durante a noite para ir ao banheiro era ela. A minha mãe contou que aquilo, seja lá o que fosse, não era humano e sim um espírito maligno. Disse também que se ela passou por isso é porque mereceu, já que não pode faltar com a educação com os pais, algo que ela estava fazendo com frequência. Daí a minha irmã ficou com medo e disse que ia mudar o jeito de se comportar. A minha mãe gostou do que ela disse e falou que caso ela não mudasse aquele comportamento rebelde, aquela aparição iria voltar. May, isso que aconteceu com ela foi muito marcante para mim e para o meu irmão, que éramos mais novos. Tomamos isso como exemplo. A minha irmã realmente mudou depois, nem parecia mais a mesma pessoa, obviamente. Até mesmo com medo de que algo pior acontecesse mais à frente. Quanto eu e o meu irmão, se a gente tivesse um pouquinho de vontade de ser rebelde, essa vontade passava rapidinho, afinal de contas a gente não queria ser acordado durante a noite com um maligno em cima da cama, acordando a gente. Obrigado por ler meu relato. Beijo grande, Bruno. Bruno, importante esse recado. Eu também me lembro, a minha avó, ela chamava muita atenção da gente, e isso é um costume dos mais antigos,
E por que não, né? A gente sabe que se você é rebelde, você não trata bem as pessoas, é aquilo. Tudo que a gente faz, a gente colhe. Então, se você faz o mal, se você é rebelde, se você não é uma pessoa que anda direitinho, com certeza o mal vem. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse relato. Deixa depois nos comentários para mim se vocês já passaram por isso, conhece alguém que passou por algo parecido. Conta pra mim aqui, tá bom? E a gente se vê em breve. É nessa que eu vou. Tchau!